E vamos para mais uma aula em específico do conteúdo de qualidade ambiental. Nós vamos trabalhar aqui alguns conteúdos, alguns tópicos específicos relacionados aí a compartimentos ambientais, ecotoxicologia, ciclos biogeoquímicos, e aí vamos partir para as questões estilo Sebrasp, que a gente pode estar aí, né, de repente, adivinhando alguma questão que caia em nossa prova aí do tema 1, que refere à proteção, conservação, licenciamento, monitoramento e qualidade ambiental. Então, vamos aqui começar a trabalhar compartimentos ambientais e ecotoxicologia. Vamos entender esses conceitos para que a gente fique pronto aí para a nossa prova. Então, aqui nos compartimentos ambientais, olha aqui. Os compartimentos ambientais são os grandes reservatórios onde os elementos químicos e contaminantes podem ser armazenados, transportados e transformados. Estão interligados pelos ciclos biogeoquímicos. Então, a gente observa aí que a gente está falando de processos completamente ecológicos, os ecossistemas, relacionando aí a biosfera, a hidrosfera, a litosfera. É isso que são os compartimentos ambientais que vamos estar aí destrinchando. Então, e processos de transporte, distribuição e transformação de agentes químicos no meio ambiente. A gente sabe que todos esses agentes químicos no meio ambiente, que são agentes que muitas vezes decorrem da atividade humana. Então, a gente tem aí um processo de antropização mesmo dos ecossistemas e a gente cria metabolismos completamente diferentes do que o ecossistema apresenta. Então, esses contaminantes, porque eles não fazem parte, né, do sistema ecológico, ele simplesmente vai perpassar aí por todos esses compartimentos ambientais. E alguns ficam somente em algum compartimento ambiental, e esses compartimentos ambientais que nós vamos estar falando aqui. Então, os principais compartimentos ambientais são a atmosfera, e a gente tem aí muita situação de poluição atmosférica, geração de poluentes atmosféricos. Então, a atmosfera, a gente sabe, né, que é a camada gasosa que envolve a Terra, responsável pela regulação térmica, porque graças a essa atmosfera nós temos uma regulação térmica, e pelos processos de dispersão de poluentes. Os poluentes são dispersos aqui na atmosfera. E quando eu falo de regulação térmica, é porque a atmosfera ela mantém uma temperatura equivalente, eu não vou dizer equivalente, mas uma temperatura equilibrada entre a noite e o dia, né? Então a gente tem aí esse equilíbrio de temperatura por causa da atmosfera. E não é só a questão da noite e o dia, né? Mas o planeta ele tem o famoso efeito estufa por conta da atmosfera. Quando a gente fala de poluição, de degradação ambiental, é o aumento do efeito estufa que é o problema. Mas foi por conta desse efeito estufa, ao longo dos milhares, milhões de anos, até bilhões de anos, certo? É que nós temos aí a vida no planeta Terra. Então, a gente tem aqui também a hidrosfera. Ela abrange todos os corpos d'água, rios, lagos, oceanos, aquíferos, que os aquíferos estão abaixo do solo, né? São os lençóis freáticos aquíferos, abaixo do solo, né? Para a gente não ficar perdido aí. Então a gente tem aí todos esses corpos d'água
tem papel fundamental no transporte de solução de substâncias químicas, porque a gente sabe que muitas das substâncias químicas são dissolvidas aí nessas águas, na hidrosfera, e vai ter o transporte, né? O transporte desses componentes químicos que não vai ser muito interessante para a nossa biosfera, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a litosfera compreende a crosta terrestre e os solos, sendo reservatório de elementos químicos e contaminantes do meio ambiente, né? Então, a gente tem aí a litosfera, é a parte sólida de nosso planeta, né? É a parte da crosta terrestre que corresponde aos solos. Então, a gente pode ter também poluição, poluentes químicos somente presente na litosfera, né? Não está no compartimento da hidrosfera. Então, aqui nós temos três compartimentos importantes: atmosfera, hidrosfera e litosfera, certo? E a biosfera, que é o compartimento vivo. O compartimento vivo engloba todos os organismos vivos, atuando como um sistema dinâmico de absorção e liberação de substâncias. Claro, né? A gente tem aí, então, eu posso fazer uma coisa assim bem básica aqui, se a gente pegar, por exemplo, a relação das plantas, né? A relação das plantas. Deixa eu botar aqui, ó. A relação das plantas e a relação dos animais. Deixa eu escrever que é melhor. Então, olha aqui, ó, a relação das plantas e a relação dos animais. A gente tem aqui relações, né? Enquanto os animais, por exemplo, estão liberando CO2 no processo de respiração, a gente tem as plantas no processo de fotossíntese liberando oxigênio que são consumidos pelos animais. Então, observe que essa relação da biosfera tem tudo a ver, inclusive, com os outros compartimentos, né? Porque a gente tem aí o oxigênio, o CO2, que são gases que estão sendo liberados, substâncias sendo liberadas e absorvidas também, né? Estão relacionadas aí com o processo da atmosfera. Então, a gente tem aí toda essa questão aí relacionada à biosfera, que é um compartimento vivo, mas que interage completamente com aí os outros compartimentos, como a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, certo? E aí é a relação com a biosfera. E é por isso até que lá na hipótese Gaia, né? Na hipótese Gaia fala que o planeta é um sistema vivo, né? Porque ele se relaciona completamente. E aí você não compara, por exemplo, a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera, são sistemas abióticos, porque ele, na verdade, faz parte do processo de manutenção e de relação com a vida, né? Então aí se coloca que todo o planeta é um sistema vivo, né? Mas isso aqui é uma hipótese, né? É na verdade uma coisa assim mais até filosófica. Então a gente também tem aqui a criosfera, que são as regiões congeladas do planeta que armazenam contaminantes persistentes por longos períodos. A gente tem essas relações, né? Então aqui a criosfera. Então, a interação entre esses compartimentos define o destino e o comportamento dos poluentes no meio ambiente. Porque cada contaminante que haja da forma de agir, que eu falo, né? Que haja de uma forma diferente em cada compartimento, ele vai ter um comportamento diferente, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, um tipo de poluente que tem uma relação com a hidrosfera, ele contamina
a parte de águas, o outro contamina a litosfera, que é o solo, o outro contamina a atmosfera, que no caso é um compartimento específico aí de todo o nosso planeta. E a gente tem também os contaminantes específicos para a biosfera, que vão contaminar aí diretamente os sistemas vivos. Então a gente tem aí essas relações, né? É só para poder, são conceitos, né, para a gente entender o que é o compartimento. É claro que eu acredito que na prova não vai ficar perguntando dessa forma, mas ele vai citar o compartimento, o poluente, o tipo de poluente, e a gente vai ver aqui alguns exemplos, certo? Então, a gente tem os ciclos biogeoquímicos, porque nesses ciclos biogeoquímicos nós vamos entender como ocorre aí os principais, até as relações de contaminação e, claro, né, o que são, na verdade, como é que ocorre esse ciclo desse elemento na biosfera, na litosfera, na hidrosfera e na atmosfera. Porque a gente vai ter aí os ciclos biogeoquímicos passando aí por todos esses compartimentos. Então, ele representa aí o fluxo de elementos químicos essenciais à vida entre os compartimentos ambientais. Então, esses elementos, porque a gente sabe que o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e a água são elementos que circulam aí nos compartimentos ambientais e eles são elementos que fazem parte, que propiciam e que constroem a vida. A nossa vida é construída basicamente de carbono, por exemplo. Então aqui o ciclo do carbono ele envolve os processos como fotossíntese, respiração, decomposição, combustão de combustíveis fósseis, que já é uma ação antrópica aí do ser humano. Então, só para poder a gente falar aqui do ciclo do carbono, então olha aqui, ó, ciclo do carbono. Então aqui o dióxido de carbono na atmosfera, certo? Então aqui a gente tem as emissões humanas. Essas emissões humanas é através da queima dos combustíveis fósseis. Então, através da queima dos combustíveis fósseis, a gente tem aí o processo, né, de emissão de gás carbônico. Então, essa emissão de CO2, ela está, inclusive, desequilibrando o processo, porque está promovendo aí o aumento aí do aquecimento global, o aumento do efeito estufa. A gente tem aqui no processo também de respiração, né? A respiração dos animais e das plantas também. As plantas também respiram, né? Porque as pessoas falam, a planta consome CO2 e libera oxigênio na fotossíntese. Mas no processo de respiração, para poder quebrar as moléculas e obter energia, elas utilizam também oxigênio. Agora, na compensação de emissão de oxigênio e consumo, aí a gente acaba tendo aí vamos dizer assim, um lucro na emissão do oxigênio, né? O lucro na emissão. As plantas liberam mais oxigênio do que consomem. Claro que vai depender também da biomassa, né? Porque aquela história, só para poder a gente, né? O pessoal fala, porque a Amazônia lá é o pulmão do mundo, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. E a gente tem que lembrar que a biomassa da floresta amazônica, ela é imensa, ela é muito grande. Então ela consome muito oxigênio também para seus processos de respiração celular dentro lá das plantas, das células vegetais. Então não é bem assim, né? Os oceanos ele tem assim um papel de emissão de oxigênio num processo de compensação muito maior do que determinadas florestas. Não quero dizer que a floresta não contribui. Ela, claro que ela tem aí
um processo de lucro de emissão de oxigênio, mas também consomem bastante. É diferente lá dos oceanos, com as suas algas, microalgas, que tem aí uma emissão significativa de oxigênio e uma construção do seu corpo, né, das suas estruturas, muito menor. Então, uma quantidade muito menor de consumo de oxigênio, né? Então, só para a gente relacionar essas questões biológicas, né? Mas aqui no caso aqui, então, a fotossíntese, ela consome aí o gás carbônico, né? Consome o CO2, e no processo de respiração há a liberação de CO2, né? Então a gente tem aí essa questão aí. Então a gente também tem aqui o processo, né? Aqui o processo do carbono do solo, né? Erosão das rochas terrestres. Aí a gente tem o carbono aqui no solo, o carbono fóssil, que são os animais que foram decompostos aos milhões de anos e estão aqui abaixo do solo. E esses carbono fóssil aí que a gente tem, né, dos animais há milhares de anos é o que forma aí, por exemplo, o petróleo, né? Então a gente também tem aí o petróleo, é daí que vem o petróleo, é carbono fóssil, né? Aí de repente o ser humano vai lá, pega todo esse petróleo e devolve para a atmosfera com a queima de combustíveis fósseis. É claro que a gente vai ter aí um grande problema, né? Então a gente também tem aqui então, a respiração, a decomposição microbiana. Então a gente também tem aqui algumas relações importantes, e o mais importante está aqui, né, do que eu falei, é do ciclo do carbono. Então a gente tem aqui o ciclo do nitrogênio, que aí o ciclo do nitrogênio ele inclui fixação biológica, amonificação, nitrificação, desnitrificação, regulando a disponibilidade de nitrogênio no solo e na água. E aí vamos ver como é que é esse ciclo do nitrogênio. Então a gente tem aqui, por exemplo, a fixação do nitrogênio atmosférico. Então aqui a gente tem o nitrogênio atmosférico, né? N2 aí, ó, e o nitrogênio na atmosfera, certo? O nitrogênio ele faz parte aí também da composição do nosso organismo, né? Porque o nitrogênio ele vai formar aí os aminoácidos e posteriormente o que? As proteínas. Então a gente precisa, claro, do nitrogênio, toda a biosfera depende do nitrogênio. E é claro que a gente também tem poluição por meio dos componentes nitrogenados. Então aqui, ó, a fixação, a gente tem aqui as plantas com bactérias fixadoras do nitrogênio, geralmente são as plantas leguminosas. Então elas fixam o nitrogênio da atmosfera mesmo, né? E aí a gente tem aí esse nitrogênio fixado aqui. Então a planta que fixa o nitrogênio, ela vai servir de alimento para os animais. Os animais vão absorver, eles vão reter esse nitrogênio. As plantas fixadoras de nitrogênio com as bactérias, né, fixadoras de nitrogênio, elas conseguem jogar o nitrogênio no solo para que outras plantas também absorvam o nitrogênio, porque a gente tem aqui, por exemplo, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio junto às leguminosas. Aí a gente tem aqui bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Aí elas transformam esse nitrogênio em amônia. Tem bactérias nitrificantes que transformam em nitrito. Mais bactérias transformam em nitrato. O nitrato do solo, ele é assimilado pelas plantas que não são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico. Então, as plantas que não têm como fixar o nitrogênio atmosférico, elas absorvem o nitrato do solo. Que esse nitrato também vem de uma outra linha. Os animais urinam, aí a gente tem aqui a urina dos animais, aí tem os decompositores, vai amonificar, transformar em amônia. Aí a gente também tem o mesmo esquema, bactérias nitrificantes, vão transformar nitritos, amônia em nitritos e nitratos.
e esses nitratos são absorvidos pelas plantas que não são capazes de fixar o nitrogênio do solo. Mas aí é claro que o ser humano, com o processo de agricultura, né? Na agricultura aí, ó, do ser humano, na agricultura, o que acontece? O que altera aqui nesse ciclo? Fertilizante. O fertilizante, ele é a base de nitrogênio, certo? Porque o que acontece? Como a gente tem às vezes um solo pobre nessa relação, principalmente quando o pessoal faz o quê? O pessoal desmata, faz as queimadas, queima o solo, mata as bactérias todas. Então, toda aquela relação que existia na natureza de bactérias nitrificantes, pegando amônia, transformando em nitrato. Então, tudo isso, toda essa relação, e a gente precisa de muito mais nitrogênio, porque a gente está plantando aí um monte de plantas da mesma espécie, que isso é um grande problema, porque é um processo de monocultura, você não cria nenhuma relação com o compartimento ambiental, que no caso aí é a litosfera, né? E até o compartimento da atmosfera também, não tem aí uma boa relação, porque a gente tem aí uma monocultura de uma espécie só. Então, o que acontece? É necessário, então, o homem introduzir fertilizante à base de nitrogênio, à base de nitratos. Nitratos para poder alimentar essas plantas. Essas plantas vão absorver os nitratos e vão formar aí seus componentes, aminoácidos e proteínas. Então, nós temos aí uma quantidade excessiva de nitrogênio, Esse nitrogênio, claro, ele vai ter um ciclo completamente perturbado, e aí a gente vai ter, né, a nitrificação aí dos oceanos, do solo, e é o que a gente tem lá naquele processo que eu até falei sobre os 9 limites planetários, e que nós ultrapassamos alguns limites lá naquela aula lá de mudanças climáticas, que eu falei de Johan Rockström, né? Um cientista que em 2009 ele propôs essa situação dos 9 limites planetários, e um dos limites que a gente fala é a relação do uso de fertilizante, que vai alterar o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo. Então, a gente tem essa questão aí, ó. Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu partir aqui. Então, a gente falou aqui do ciclo do nitrogênio, a importância dele, e o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, o fósforo é um nutriente essencial para os seres vivos também, claro, sendo transportado principalmente por processos erosivos e pela atividade antrópica fertilizante. Então, o fertilizante, ele também vai atuar no ciclo do fósforo. Isso é um grande problema aqui também. Então, a gente também tem aqui, ó, o ciclo do fósforo, ele tem processos naturais, como aqui os aerossol dos vulcões, e aí a gente vai ter aí, ele vai estar dissolvido no solo, nos processos aí do mar também, né, dos sedimentos. Tem um processo aí, né, de cadeias alimentares marinhas, absorver esse fósforo, né, que está dissolvido no ambiente, mas a gente tem aqui com o processo de fertilizantes, lixiviação, escoamento do solo, essa quantidade de fósforo vai aumentando aqui nos oceanos e nas águas dos círculos também, né? Então, o grande uso de fertilizante, aí a gente tem a lixiviação, né? Porque a chuva ela acaba varrendo, ela vai varrendo aí o solo, né? Porque o que acontece com o solo que não tem cobertura vegetal?
ele é lixiviado. Ele não tem cobertura vegetal, a chuva vem e lava. É por isso que o pessoal da agricultura precisa colocar fertilizante o tempo inteiro, porque o solo ele é lavado. E essa água, ela vai, claro, contaminar os lençóis freáticos, os aquíferos, vai contaminar aí as águas dos ciclos, os rios, e vai para o oceano também. Então a gente vai ter aí uma quantidade excessiva de fósforo que não é interessante, porque a gente já tem um ciclo natural. A natureza ela tem já um processo ecológico, ecossistêmico de milhares de anos, e aí o ser humano está fazendo aí um processo que com poucos anos, porque quando a gente fala uma alteração de 100 anos, 200 anos, algo assim muito rápido para o planeta. Porque o planeta ele evoluiu, ele partiu de uma interação. Então, todas as interações que nós temos no planeta hoje, elas foram validadas por milhares de anos. Não foi algo que mudou bruscamente. Toda vez que no planeta houve mudanças bruscas, em poucos anos, nós tivemos grandes extinções. Então, nós tivemos, assim, grandes extinções até de quase todas as espécies do planeta por conta justamente de mudanças drásticas que ocorreu nessa hidrosfera, na litosfera, na atmosfera. Então a gente teve mudanças drásticas que houve aí grandes extinções no passado. Então, e isso é que pode acontecer, e na verdade já está acontecendo, a extinção de espécies que não estão conseguindo um processo de adaptação às mudanças grotescas, essas mudanças muito rápidas. Então, esses animais, essas plantas, não estão conseguindo, vamos dizer assim, atender a essas mudanças. Então, esses ciclos são alterados aí. Deixa eu voltar aqui. Então, o ciclo do fósforo, a gente tem essa relação com fertilizante, e o ciclo do enxofre. Então, inclui a liberação de enxofre na atmosfera por vulcões, normal, né? Queima de combustíveis fósseis, contribuindo com a chuva ácida. E aqui a queima de combustíveis fósseis. A gente até falou, inclusive, sobre a questão aí da queima da gasolina, da alteração, da redução do enxofre nesses combustíveis, lá pelo programa aí do Proconv, aquele programa do IBAMA que nós estudamos também. Nós falamos desse programa, a redução do enxofre, justamente porque afeta aí o ciclo do enxofre. Então, o ciclo do enxofre, a gente tem aqui principalmente a formação de chuva ácida, porque a gente vai ter aqui uma mistura aqui do H2O com SO3, que aí é o sulfato de trióxido de enxofre, né? Trióxido de enxofre. Que aí, na verdade, quando a junta, formato sulfúrico mesmo, né? Então, a chuva ácida. Então, a gente tem aí problemas aí relacionados, principalmente, o grande problema, que aqui é um processo natural, a gente tem aí os vulcões, mas o maior problema do enxofre, né, é justamente a queima dos combustíveis fósseis. Então, com essa queima dos combustíveis fósseis, a gente vai ter enxofre exageradamente na nossa atmosfera, e esse enxofre, claro, ele pode trazer aí a questão das chuvas ácidas. Eu me lembro que há muito tempo atrás, com a poluição assim bem pesada em São Paulo, tinha muitos casos de chuvas ácidas, né? Muito caso de chuvas ácidas. Então, a gente tem essa questão do enxofre. E o ciclo da água. O ciclo da água, que a gente aprendeu isso desde a nossa
do nosso ensino fundamental lá na... Então, olha assim, ó, é essencial para a regulação climática, ocorre por meio da evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Então, a gente tem um ciclo da água aqui. Então, o ciclo da água. Então, a gente tem aí os processos, né, de armazenamento da água do gelo, e aí a gente sabe que esse gelo está derretendo por causa do aquecimento global, melhor, o aumento do aquecimento global, aumento do efeito estufa. Então, a água está aumentando aqui o nível dos oceanos, essa coisa toda que vai aumentar o nível de água nos oceanos, e a gente vai ter aí inundação de cidades litorâneas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, processos, né, de evaporação dessa água. A água ela evapora, a evapotranspiração que acontece nas plantas, evapotranspiração, e aí a gente faz o ciclo da água, né? Armazenamento da água da atmosfera através das nuvens, e aí chove, precipitação, é a chuva, a precipitação, e aí a gente tem a água de volta aí, né? E aí a gente também tem a infiltração e a formação dos aquíferos, né? A formação da água subterrânea, o aquífero, que é tão importante aí para a gente, para a nossa vida, ocorre por a infiltração da água. Então a gente tem aí um grande problema, que é justamente as cidades, né? Por exemplo, a gente tem aí um processo de perda de infiltração de água nas cidades, porque a gente começa o quê? Impedir esse processo de infiltração. Então, por quê? Porque a gente concreta tudo, a gente coloca asfalto. Então, quanto mais concreto e quanto mais asfalto no local, a gente tem uma menor infiltração no processo da chuva. E aí, claro, né, com essa perda de infiltração, a gente tem aí as enchentes que a gente vê aí nas cidades aí com grandes enchentes. Por quê? Porque simplesmente não tem infiltração da água. A gente impermeabilizou toda aquela área, a área foi impermeabilizada, e é por isso até que dentro do plano diretor das cidades, muitas vezes tem lá a possibilidade de você concretar parte da propriedade e deixar uma parte para o processo de infiltração. Você não pode pegar, por exemplo, o terreno e a sua propriedade e concretar tudo, deixar nenhuma área com infiltração, porque quanto menor o processo de infiltração nas cidades, a gente vai ter aí um desequilíbrio em relação a essa água ficar circulando para um lado e para o outro, e ela vai acabar realmente trazendo aí as enchentes nas cidades e danos ambientais aí. Então a gente tem essa relação com o ciclo da água e com o processo de poluição, degradação ambiental. Então a gente tem aqui, né, os ciclos biogeoquímicos podem ser alterados por atividades humanas, causando os impactos que a gente colocou, e também impactos como eutrofização e mudanças climáticas, certo? Processo de eutrofização, a gente vai comentar lá quando eu fizer uma questão aqui, eu comento sobre a eutrofização, que tem a ver com nitrogênio e fósforo. Então a gente também tem aqui a relação do transporte e distribuição e transformação de agentes químicos no meio ambiente. Como é que esses agentes químicos são transportados? Quais são os fenômenos que nós temos aqui? Então, os contaminantes podem ser transportados, distribuídos e transformados nos diferentes compartimentos ambientais, que pode sair da litosfera para a hidrosfera, da hidrosfera para a litosfera, da litosfera para a atmosfera e para a biosfera, e aí vai, certo? Então, por meio de processos físicos, químicos e biológicos.
Então a gente também tem aqui, ó, por exemplo, né, a advecção e dispersão, que é o movimento aí dos contaminantes com massas de ar e água. Então, a movimentação desses contaminantes pelas massas de ar e água, nós chamamos de advecção e dispersão. Né? A gente fala da dispersão de poluentes. Então, quando se faz, por exemplo, uma análise da dispersão de um poluente. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou fazer aqui uma análise da dispersão de um poluente atmosférico emitido por uma termoelétrica. Então, a termoelétrica ela vai ter uma nuvem de poluentes e a gente vai fazer um cálculo de dispersão desses poluentes lá a partir lá da chaminé das termoelétricas para saber até onde essa pluma, essa nuvem de poluente chega, até onde ela é possível contaminar. Então, a gente fala aí a palavra dispersão, ou então advecção, mas a palavra dispersão é mais usada. Então, a palavra dispersão. Então, a dispersão, você já sabe que a dispersão de poluentes, ela ocorre, são os contaminantes por massa de ar e água. Então, na água também é uma dispersão de poluente. Então, o poluente foi dispersado, pode ocorrer a dispersão por meio da hidrosfera. Então, compartimentos como a hidrosfera e a atmosfera. Solução e precipitação. A dissolução na água e precipitação em sedimentos. Então, a gente pode ter aqui esses poluentes que eles podem dissolver em água, o processo de solução. Então, no caso, um poluente que ele pode estar dissolvido, por exemplo, na chuva, né? Ele pode ir para a chuva, né? Porque ele pode ir para a atmosfera, que é um compartimento ambiental. Aí ele vai dissolver nas águas da chuva e aí a gente vai ter a precipitação, que é justamente em sedimentos, ou seja, é quando a gente tem aí o componente, o elemento químico, precipitando lá na litosfera. Então, na parte aí do solo. Então, a gente tem aí pode ser algum tipo, né, de metal faltou aqui o componente aqui específico, né? Mas pode ser algum tipo também de sedimentos contaminantes, sei lá, um metal pesado, pode ser um metal pesado, ele pode ser dissolvido na água e precipitar lá na litosfera e, vamos dizer assim, aumentar essa concentração ali naquele solo, né? Pode ser sim. Então, a gente tem aqui também a volatilização. A transferência de compostos por meio aquático ou terrestre para a atmosfera. Né? Então, aí a gente tem um processo de volatilização. Então, é quando a gente tem aí componentes químicos que são voláteis e eles vão para a atmosfera. E a gente tem aí vários gases voláteis e que são tóxicos, por exemplo, os chamados VOC, né? Que são os compostos orgânicos voláteis. Então, a gente tem essas questões aí também. E degradação e transformação química. A gente tem aqui, por exemplo, oxidação, redução, hidrólise, biodegradação. Então, quando esses componentes eles são de alguma forma degradados e transformados por um processo de oxidação, que a gente sabe que é por oxigênio, redução, hidrólise pela molécula de água, biodegradação, e vai formar um componente químico tóxico, né? Então a gente tem aí um processo que acontece na natureza ou no meio biótico, e aí de repente transforma-se em um componente tóxico
por causa desse processo aí. A gente tem um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo aqui do metilmercúrio. Espera aí. Vamos lá, canetinha. Metilmercúrio. O metilmercúrio, por exemplo, o mercúrio na água, né, na litosfera, no compartimento da litosfera, que é a água, ele vai lá, as bactérias, elas vão pegar o mercúrio e vão transformar em metilmercúrio. É um processo aí de redução, né? Ela está justamente agregando o mercúrio, fazendo o metilmercúrio. Não é oxidação, não, é um processo de redução mesmo. Né? Então, o que acontece? Esse processo do metilmercúrio, o metilmercúrio agora é absorvido pelas plantas e pelos animais. Então, o metilmercúrio ele passa a ser um componente tóxico. O mercúrio puro a gente não absorve. Os animais não absorvem. Mas o metilmercúrio, sim. Então, a gente tem essas relações. Né? A dissorção e a absorção. Quando a gente fixa aí ou retém substâncias em solos e sedimentos. Então, algumas substâncias elas podem estar retidas aí no solo e sedimentos, chamado de absorção. E a bioacumulação e biomagnificação, que seria o acúmulo e a amplificação dos contaminantes ao longo de cadeia alimentar. E a gente vai te dar uma explicadinha aqui dessa bioacumulação e biomagnificação, para poder a gente diferenciar. Então, aqui, a bioacumulação é o processo pelo qual substâncias químicas, como metais pesados e pesticidas, se acumulam nos organismos ao longo do tempo, superando a taxa de eliminação. Então, assim, a gente tem aí um componente químico que começa a armazenar, toda vez que você tem contato com esse componente por meio de alimentos, por exemplo, aí esse componente ele vai armazenando, ele vai bioacumulando. E é claro que esse componente ele vai trazer danos ao organismo, já que ele está acumulando e não está sendo metabolizado, né? Então a gente tem esse processo aí da bioacumulação. E a biomagnificação seria o aumento da concentração das substâncias químicas ao longo da cadeia alimentar. E aí, sendo mais intensa nos níveis tróficos superiores. Eu até comentei sobre isso em aulas passadas, em aulas anteriores, e é o processo de biomagnificação. Então, a gente também tem aqui, ó, exemplo, o pesticida DDT, que afetou aves predadoras ao causar o enfraquecimento das cascas dos ovos. Então, o que aconteceu, né? O DDT era passado de nível trófico para nível trófico, e aí, quando chegava lá nas aves predadoras, que era o último nível trófico, geralmente são as aves de rapina, essas aves, elas concentravam uma quantidade muito grande de DDT, que começou a trazer danos aqui, por exemplo, ao enfraquecimento das cascas dos ovos. E é claro que esse enfraquecimento da casca dos ovos pode trazer o que ao animal? A extinção. A completa extinção. Porque se o ovo tem uma casca enfraquecida, obviamente que a prole não vai nascer corretamente, né? Ela não vai ter o nascimento dos pássaros, daquelas aves, não vai ser da mesma forma. Provavelmente ele não vai chegar a nascer. Então isso pode trazer danos no processo reprodutivo do animal e, obviamente, que a extinção. Então, a concentração é chamada de biomagnificação. Então, para poder a gente entender aqui, ó, então a bioacumulação, a gente tem aqui, ó, os mesmos peixes, né? Vai consumindo, então ao longo do tempo a gente tem aí a bioacumulação, vai acumulando no organismo aí o nível de contaminante, ele vai
consumindo e vai bioacumulando. E o processo de biomagnificação, a gente vai ter aqui, por exemplo, né, os animais que se alimentam desses animais menores aqui, aí um animal maior se alimenta desse animal aqui, médio, e aí o predador final ele vai ter uma quantidade de contaminante muito maior do que quem está lá, certo, na cadeia alimentar como produtor ou como consumidor primário, né? Então, consumidor terciário, quaternário, ele vai ter aí um problema muito maior. Isso é chamado de biomagnificação trófica, porque passa pelos níveis tróficos, né? Passa pelos níveis tróficos. E aí é claro que para poder a gente entender sobre os contaminantes, sobre como esses contaminantes podem trazer danos aos ecossistemas, nós temos aqui os testes ecotoxicológicos. Esses testes são feitos em laboratórios e têm como objetivo avaliar a toxicidade de um componente. E um componente químico, né? Então, assim, por exemplo, nos processos de licenciamento ambiental, muitos processos de licenciamento ambiental que a gente tem aí, por exemplo, a emissão de um determinado contaminante conhecido. Então, assim, a gente vamos fazer uns testes ecotoxicológicos na área onde está tendo a liberação, a emissão desses contaminantes, para saber até que ponto ele pode estar afetando os ambientes, afetando aí os compartimentos ambientais, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Então, a gente tem aqui esses testes ecotoxicológicos. Então, nos processos de licenciamento ambiental ou na liberação de alguma substância química, se faz esses testes ecotoxicológicos. Então, aqui os testes de toxicidade aguda, que medem os efeitos em curto prazo. A exemplo aqui, né, concentração letal para 50% da população testada. Então, geralmente se pegam animais sensíveis a esses poluentes e faz o teste em laboratório e vai ver lá qual é a mortalidade aí daquelas plantas, daqueles animais, pequenos animais. E a gente vai ver aqui, ó, testes de toxicidade crônica. Avaliam impactos ao longo prazo, de longo prazo, como reprodução e crescimento. Então, vai se pegar também esses seres vivos, vai avaliar a reprodução e crescimento desses seres vivos, que tem aí, claro, uma certa sensibilidade àquelas toxinas. Então, esses testes, geralmente, aqui, ó, são feitos com organismo padrão. A gente tem aqui a Daphnia magna, que esse é um microcrustáceo. Ele é muito utilizado aí no processo de testes ecotoxicológicos de laboratório. Então, a gente pega aí pega aí uma amostra da água que está tendo a liberação aí daquele componente químico, certo? Aí a gente vai utilizar esse microcrustáceo e a gente vai ver se o microcrustáceo naquele ambiente ele vai ter lá mortalidade muito alta, se não vai ter mortalidade. Então, isso é feito, claro, com amostras do solo, da água, para poder se fazer aí os testes ecotoxicológicos. E a gente também tem aqui um inseto aqui, né? O Chironommus sp, né? SP quer dizer que é uma espécie indefinida em si, né? SP. Então a gente também tem também essa alga aqui, né? A Pseudochineriella subcapitata. Eu estou meio enferrujado com o nome específico, viu? Mas eu acho que é isso aqui mesmo. Mas de qualquer forma, né, o entendimento é o seguinte: teste ecotoxicológico é feito com quem? Feito com organismos sensíveis a componentes
como alguns metais pesados, alguns produtos químicos. A gente vai pegar essas amostras de solo, amostras de água e vamos submeter em laboratório esses animais, esses pequenos animais ou plantas ou bactérias, algas, certo? Para que tenha contato com aquela amostra. E aí a gente vai ver o nível de mortalidade, vamos ver aí o teste ecotoxicológico, né? Então, tem laboratórios que trabalham para isso, são laboratórios ambientais mesmo. Então, no processo de licenciamento, de monitoramento e qualidade ambiental, a gente vai pedir aí testes ecotoxicológicos. Então, a gente tem essa importância. Então, os testes também são feitos em ambientes controlados, e aí utiliza aí microcosmos e mesocosmos para simular as condições reais daquele meio, certo? Então, os testes ecotoxicológicos são usados aí no licenciamento ambiental e na regulação de substâncias químicas, e a gente vai ver aí qual o grau, o quanto isso pode impactar, né, ao ser humano e ao ambiente como um todo, claro. Então a gente tem aqui. Então, para poder a gente matar essa aula no peito, vamos lá. Vamos daqui com a questão de ciclo biogeoquímico. Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais responsáveis pelo movimento de elementos químicos essenciais entre os compartimentos ambientais. No ciclo do fósforo, há uma etapa gasosa significativa, sendo o principal meio de transporte desse elemento na atmosfera. Então, aqui, olha, até determinado momento estava legal, né? Mas aí depois errou porque o ciclo do fósforo ocorre predominantemente na litosfera e hidrosfera, sem uma fase gasosa significativa, né? O fósforo ele está justamente aí muito ligado, né, aos nossos fertilizantes, Eita, que quando eu escrevo aqui, mas aí está muito ligado aí aos fertilizantes. E aí o que acontece? A gente tem aí o fósforo contaminando a água e o solo. Então aí a importância de a gente entender sobre um pouco do ciclo, né? Então, essa questão ela está errada. Está errada. Transporte e distribuição de agentes químicos, né? A volatilização é um processo que favorece a dispersão de contaminantes no meio ambiente, permitindo a transferência de poluentes do solo e da água para a atmosfera. Então, isso é verdadeiro, é correto, né? O processo de volatilização, a gente tem aí componentes voláteis, eles saem do solo, da água e volatilizam para a atmosfera. Então, a gente tem aqui os compostos, os VOCs, os VOCs, compostos orgânicos voláteis e metais, como mercúrio, podem ser transportados pela volatilização. Então, a gente tem aí essa questão aí do processo de volatilização. Perfeito. E aqui, questão 3, diz assim: a biomagnificação ocorre quando um contaminante persistente se acumula ao longo da cadeia alimentar, resultando em maiores concentrações nos organismos de níveis tróficos superiores. E está completamente certo. As substâncias como DDTs, mercúrio, são classicamente associadas à biomagnificação trófica, certo? Esses componentes vão passando de um organismo para outro organismo no processo de magnificação trófica e vai aumentando a sua concentração e danos àquele grupo de animais lá, grupo de seres vivos no nível trófico. Questão 4. Os testes ecotoxicológicos são usados para avaliar os impactos ambientais de substâncias químicas
e inclui apenas experimentos laboratoriais com organismos individuais, sem considerar ecossistemas inteiros. Então, aqui está errado, a gente está restringindo. Muito cuidado com essas restrições, né? Essas restrições, muito cuidado. Geralmente, quando a pessoa restringe, a pessoa está elaborando a questão e ela faz uma restrição, é porque ela quer que aquilo te pegue. É falso, é errado, ele quer te pegar. Então, além de testes laboratoriais, também são utilizados microcosmos e mesocosmos para simular as condições ambientais reais. Então, isso pode ser feito para poder analisar de uma forma mais ecossistêmica, certo? É claro que dessa forma aqui é menos utilizado, né? A gente tem mais testes laboratoriais individuais, mas eu quero mostrar que não é sempre assim que a banda toca. Aqui, a biosfera é um compartimento ambiental que inclui apenas organismos terrestres, pois organismos aquáticos pertencem exclusivamente à hidrosfera. Então, está errado, a biosfera abrange todos os organismos vivos, tanto terrestres quanto aquáticos. A biosfera são todos os organismos vivos, não tem separação em aquático e terrestre. Todos os organismos vivos, independente onde eles estejam, pertencem à biosfera. A queima de combustíveis fósseis tem impacto direto no ciclo do carbono, aumentando a concentração de CO2 na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global. Claro que está correto. A combustão de carvão, petróleo e gás libera carbono armazenado há milhões de anos, intensificando o efeito estufa. E isso falamos várias vezes. A bioacumulação ocorre quando um organismo absorve uma substância química de forma mais rápida do que consegue eliminá-la. Claro, claro que sim. Esse processo é observado em metais pesados como chumbo e mercúrio. Então, a gente absorve, mas não consegue eliminar na mesma velocidade. E às vezes nem eliminar de forma alguma. Então, a gente tem essa relação aí, é chamado bioacumulação. A dissorção de contaminantes do solo, que no caso também é uma absorção, né? A dissorção de contaminantes do solo pode reduzir sua mobilidade e minimizar o risco de contaminação de águas subterrâneas. Sim, porque se o solo está absorvendo, é pouco provável que esse componente vá lá para o lençol freático. Agora, se o solo não tem poder de adsorção e absorção desse componente químico, obviamente que ele vai bater lá no lençol freático. Então, a dissorção pode reter contaminantes no solo, mas fatores como pH e matéria orgânica influenciam nesse processo, certo? Mas, assim, eu coloquei essa informação aqui, mas, assim, não fico muito preocupado com isso, não, né? O importante é a gente conhecer os mecanismos aí, como a dissorção e a absorção, que no caso, se o solo absorve, ele é como se fosse uma esponja, né? Absorveu, foi absorvido, então ele não vai escoar até chegar lá o lençol freático, o aquífero. E aqui, olha aí, ó. A eutrofização ocorre quando há excesso de nutrientes na água, levando à proliferação de algas, redução do oxigênio dissolvido e impactos na fauna aquática. Qual é o esquema aqui? A gente tem aqui excesso de nutrientes na água, que a gente tem aí o nitrogênio e fósforo, né? Então, a gente tem excesso de nutrientes na água. Pode ser por fertilizantes, pode ser por contaminação de esgoto, que tem matéria orgânica suficiente para isso.
Então, isso vai levando à proliferação de algas que reduz o oxigênio dissolvido. Essas algas ela consomem o oxigênio, né? Há um consumo de oxigênio. E impactos na fauna aquática, porque começa a ter baixar essa taxa de oxigênio nas águas, né? Porque essas algas aqui são bactérias, na verdade, né? E essas bactérias, algas, elas acabam é uma estrutura semelhante a bactérias, né? Então elas acabam consumindo muito oxigênio e reduzindo aí a taxa de oxigênio local, e os animais começam a morrer asfixiado mesmo, porque não tem oxigênio. Então isso é correto. Então o excesso de nitrogênio e fósforo, muitas vezes proveniente de esgoto e fertilizantes, desencadeia esse processo de eutrofização. A gente tem a morte aí daquele lago, daquela lagoa, justamente por conta de um processo de eutrofização. A toxicidade crônica refere-se à exposição a contaminantes por curtos períodos, avaliando apenas a letalidade dos organismos testados. A toxicidade crônica é diferente de aguda. A toxicidade crônica, ela tem a ver com a avaliação da reprodução, do crescimento e reprodução. Então, a toxicidade crônica avalia impactos de longo prazo, como alterações no crescimento e na reprodução. Mas o importante, mais aí dos testes ecotoxicológicos, é de saber para que serve isso. Para que serve o teste ecotoxicológico? Para identificar se um componente, um químico, um metabólito, algo do tipo vai estar de alguma forma trazendo prejuízos aos ecossistemas e também aí ao ser humano. Então vai se fazer os testes ecotoxicológicos e vai avaliar se tem mortalidade muito alta, se não tem mortalidade. Então, a partir aí do índice de mortalidade desses organismos testados, a gente vai saber aí qual o grau de toxicidade e como é que ele pode afetar aí os ecossistemas, certo? Então, por essa aula aqui, nós fechamos e até a próxima aula.